O mangá de Black Clover nos apresentou Julius como irmão de Lucius Ogres, irmão também da Tríade Negra. O grande Rei Mago, durante esse tempo, era apenas uma marionete do Mago de Spade. Mas fazendo um paralelo da formação da árvore de Sephiroth com a árvore de Qliphoth, será que Julius, por todo esse tempo, sempre foi Astaroth? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos então aqui comentar a teoria se o Julius pode ser o Astaroth no mangá de Black Clover. Eu confesso pra vocês que essa é uma das teorias que eu mais relutei aqui para trazer no canal, mas mês de abril é mês de Black Clover. E é claro que minha cabeça tá fervilhando de ideias, teorias, relendo e relendo a história. E depois desta teoria, muita coisa vai começar a fazer sentido. E a possibilidade de que o Julius possa ser o Astaroth pode ser bem real. E é o que a gente vai comentar logo depois de você se tornar... Eu já ia falar a última parte. Mas você já pode deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você reagir, não importando se é se inscrevendo, deixando o like, compartilhando. Isso ajuda pra caramba a entregar os nossos conteúdos aqui na plataforma do YouTube. E ao mesmo tempo, se você já está em casa, se você está aqui acompanhando Black Clover há muito tempo, pense com carinho em se tornar membro aqui do canal. Os membros, a partir de uma Sombra Geek e um Guardião Geek, já estão recebendo as suas recompensas relacionadas a Novel que haja luz. Tanto o volume 1, 2 e 3 já estão disponíveis para eles. Então vocês podem acessá-los e se tornar membro do canal do Geek Brasil com vários benefícios. Quem acompanha o canal do Geek Brasil há muito tempo sabe que a forma do Julius ser um vilão da história sempre passou pela minha cabeça. Não foi à toa que até no final, mesmo entregando sua vida para salvar o reino de Clover, mesmo com todas as pistas apontando ao contrário, eu ainda acreditava que ele tinha uma ligação muito forte, principalmente com a apresentação do quarto irmão, focado na Tríade Negra, quando temos a revelação de que os dois são duas almas habitando o mesmo corpo. As coisas então passam a fazer muito mais sentido, revelando para nós que Lucius e Julius tinham uma conexão muito forte entre irmãos, em um sentido completamente diferente dessa ideia. Mas será que deste ponto podemos até mesmo questionar da possibilidade de Julius ser Astaroth? Como eu comentei para vocês aqui no começo, logo ali na minha apresentação, eu particularmente não curtia muito essa ideia de que o Julius poderia ser o Astaroth. O Rodrigo Mantovani, lá do canal Rodrigo Mantovani, ele sempre levantou essa possibilidade, levantou essa bola, mas nunca que na minha cabeça começou a fazer sentido. Não tinha uma ideia muito específica para isso, porque eu curto, ou pelo menos depois dessa teoria, eu curtia muito mais o ponto de que o Astaroth ainda pode estar vivo por aí, influenciando toda a temática do tempo do mangá de Black Clover. Como nós sabemos e falamos no último vídeo do mangá, nós temos vários contextos diferentes na qual o tempo pode ter voltado, o tempo pode ter avançado ou até mesmo o tempo estar no mesmo momento, como no caso do relógio do Grice e também da ativação da magia do tempo do Julius ser no mesmo período de horas, o que poderia ser para mim alguma intervenção do Astaroth. Mas o paralelo entre a árvore de Sephira e também a de Qliphoth pode trazer um contexto muito interessante que para mim se tornou algo impossível de ser ignorado. Como eu disse para vocês, neste mês de abril, quando nós estamos adentrando a um capítulo duplo de Black Clover, capítulo 370 e o capítulo 371, ao voltar para ler a saga dos elfos, eu acabei tendo ali uma espécie de iluminação.
para ter algumas ideias e pontos de vista sobre essa teoria. Então, ao analisar essa saga focada nos elfos, nós observamos a ativação da árvore de Sephiroth. E ali eu pude perceber que existia muito mais conexões entre os elfos e os demônios que eu não havia percebido. Dessa forma, a magia dos elfos que teríamos em ordem na árvore de Sephiroth seria cópia, luz, sonhos, espelho, feral, pintura, vórtice, chamas, troca, vento e espadas. Essas magias são as magias dos apóstolos de Sephira, magos élficos que podem ter a capacidade de abrir a árvore de Sephira, abrir a árvore de Sephiroth para iluminar ou trazer ainda mais caos para a humanidade. Já as magias dos demônios que teríamos assim em ordem na árvore de Qliphoth seria de chamas, gelo, possivelmente sol do Adramelech e feral que vem ali para o Iru, que nós não tivemos explicação sobre da onde veio essa magia. Atmosfera, espaço, tempo e gravidade. Ainda faltando revelar duas magias que vieram dos demônios. Lembrando que Acer e Morris ainda não manifestaram suas magias que podem ter recebidos quando se transformaram em paladinos. Como podemos observar, grandes magos acabaram recebendo grandes magias dos demônios, que acabaram derivando, tendo transformações ali que foram dadas pelo próprio Lucius. E assim, menos o Grice teria recebido seu poder, já que a grande magia de gelo havia sido destruída pelo Asta na batalha em Spade. Mas assim, restando apenas duas magias demoníacas para tendo uma revelação e duas possíveis magias, como a magia do sol e a magia feral, que nós ainda não temos como confirmadas. Dessa forma, nós temos um paralelo bem legal aqui entre elfos e os demônios. Marque essas magias em suas cabeças que voltamos neste assunto daqui a pouco. Mas tudo começa a fazer sentido neste paralelo no capítulo 331 de Black Clover, onde Danatio começa a explicar sobre os demônios da árvore de Qliphoth. Danatio diz que o submundo é governado por 3 governantes: Lucífero da magia da gravidade, Beelzebub com a magia do espaço e Astaroth com a magia do tempo. Mas antes do Danatio revelar essa ideia, ele nos revela algo também interessante. Megícula não fazia parte da árvore de Qliphoth. Ela não era um dos demônios supremos encontrados na árvore durante todos os estudos na qual ele acabou encontrando depois do julgamento do Asta. Não existia nenhuma evidência sobre ela como um demônio supremo. Danatio continua dizendo que Megícula foi a sucessora do Astaroth e por alguma razão o Astaroth desapareceu do submundo há pelo menos 20 anos. O juiz continua informando que, embora ser uma coincidência em toda a história do reino de Clover, só existiu um usuário da magia do tempo, que é o Julius. É nesse momento, com essas 3 informações, que Julius acredita na possibilidade de que ele seja o Astaroth. Mas Lucius acaba intervindo, impedindo que o seu irmão tome qualquer iniciativa para atrapalhar o seu planejamento. Repare que a ideia que o Julius tinha era que ele era o Astaroth e não que alguém dentro dele tinha o poder do Astaroth ou que ele tinha o poder do Astaroth, mas que ele era o próprio Astaroth. Talvez algo que nem mesmo Lucius tivesse entendido naquele momento o que o seu irmão queria dizer. Já que são 2 almas diferentes, é claro que o Julius teria os seus próprios pensamentos e suas próprias razões, o que o Lucius acabou impedindo de termos a completa informação. Se nós não tivemos a completa informação, ele também não teve. E é neste momento que começa a se fechar o paralelo entre os elfos e os demônios. Se voltarmos ao capítulo 182, com a formação completa dos seguidores de Sephira, todos estão posicionados em seus lugares. Vemos Lich, Patri, Ria, Veto, Fana, Droa, Lyra, Rive, o elfo do Kaiser, que o Tabata pisa tanto. O Tabata pisa tanto no Kaiser que o coitado do elfo dele nem recebeu o nome. E nós então temos o Roni. Lich está com a sua forma incompleta. Sua encarnação não estava completa quando eles ativaram a árvore de Sephira. Guarde essa informação, porque ela vai ser de suma importância
mais pra frente nesse vídeo. Rhea também explica que o filho do Lich, que era para assumir um dos lugares na árvore de Sefira, não estava no lugar planejado, que era a destra de Lich. Isso porque a força de vontade do Yuno foi mais forte que a força de vontade do elfo. Podemos dizer até mesmo que a influência do Asta talvez tenha salvado o Yuno, como Lucius até mesmo disse várias vezes, na qual o Asta acabou manipulando e mexendo na timeline. Talvez seja o Asta que influenciou o Yuno a sobrepujar a alma do filho do Lich? Talvez. Nós nunca vamos saber se o Tabata não nos revelar. Porém, a questão é que mesmo sem o filho do Lich, Rhea sai do seu lugar ao lado de Patri e vai cobrir o lugar que era para ser do filho do Lich. Dessa forma, Rhea fecha a árvore de Qliphort, mas é claro que só temos 10 lugares na árvore e todos os outros lugares estavam ocupados. Isso quer dizer que um dos dois não eram apóstolos de Sefira. O que deve ter acontecido aqui para que o Rhea ou o Patri ser o apóstolo, estar carregado de uma das posições da árvore de Sephiroth? Se voltarmos para a história do Patri, ele só pega seu Grimório depois que reencarna. Isso quer dizer que o Patri nunca foi um apóstolo de Sefira. O personagem nunca teve uma posição nesse sentido para ser um dos apóstolos de Sefira. No caso, o lugar tinha sido guardado para o filho do Lich, já que somente magos elfos têm a capacidade de receber revelações divinas. E somente esses magos podem abrir a árvore. Magos com revelações divinas podem abrir a árvore de Sephiroth. Mas, por algum motivo, Patri também podia receber essas revelações divinas. E por isso, nunca foi 10 elfos, mas sim 11 elfos que pertenciam à árvore de Sefira. 11 elfos que poderiam ser colocados como os apóstolos de Sefira. Agora, reparem só nesse paralelo fantástico para fechar de uma vez essa ideia. Como vimos, a árvore de Qliphort também teve um demônio que não estava em seu lugar. O Astaroth desapareceu e Megícula, aquela que nunca se teve nenhuma informação anteriormente, nenhuma informação dela possuir um posto de demônio supremo, assumiu o seu lugar. Olha só que coincidência. Agora prestem atenção no paralelo. 10 elfos tentam abrir a árvore de Sefira. O líder da árvore está com seus poderes incompletos. Aquele que deve ocupar a destra do líder da árvore desaparece por não conseguir completar o seu processo de reencarnação e acaba abrindo mão do seu lugar na árvore, sendo substituído por Patri, que podia ter acesso à árvore de Sefira por ter sido manipulado por Zagred. Agora, o paralelo entre os demônios. 10 demônios tentam abrir a árvore de Qliphort. O líder da árvore está com seus poderes incompletos. Aquele que deve ocupar a destra do líder da árvore desaparece por motivos misteriosos, motivos desconhecidos, e acaba abrindo mão do seu lugar na árvore, sendo substituído por Megícula. Se isso aqui, meus amigos, é coincidência, o Tabatinha é o rei das coincidências. Porque esse paralelo, para mim, é um posto completo para indicar que o Astaroth realmente pode estar dentro do corpo do Lucius durante todo esse tempo. Repararam que Lucius e Yuno têm uma similaridade até que por demais? Se o Julius for Astaroth, os dois se tornam portadores das magias e das almas daqueles que devem ocupar a destra do líder das duas árvores, mas que deram seus lugares a substitutos, fechando um ciclo perfeito de paralelos entre elfos e demônios, entre Yuno, o filho do Lich, Julius, Lucius e Astaroth. Uma ideia completa que pode fazer total sentido se a gente assimilar esses paralelos entre essas duas raças, envolvendo os elfos e também os demônios, formando uma completa ligação de formas como Tabata sempre parece reciclar de uma forma incrível para fazer com que Black Clover avance em sua lore. Então, nós já explicamos que existe um paralelo perfeito para que o Julius seja Astaroth, mas para fechar a nossa teoria perfeitamente, temos que explicar como o Julius pode ser Astaroth, sendo que o Rei Mago
nasceu no corpo do Lúcius. No capítulo 333, é dito que o Lúcius era o maior hospedeiro demoníaco da família Zógrates, e com a capacidade de ter duas almas dentro de um único corpo. Lúcius então informa que ele e Julius fizeram um pacto com Astaroth, mas o texto também pode ser traduzido como eles subjugaram a força de Astaroth. Tanto ele e o Julius subjugaram o poder do demônio supremo do tempo. Assim, Lúcius diz que viu o futuro e conclama que aquela era a paz verdadeira para o mundo, e que até mesmo Julius tentaria lhe parar, e assim neutraliza seu irmão. Mais pra frente, a mesma coisa acontece com Yuno. Lúcius mexe com todas as linhas temporais para encontrar a timeline na qual Yuno seria o mais fraco. Qual Yuno seria o mais fraco para ele eliminar e fazer com que seu caminho fosse consolidado para sua verdadeira paz. Porém, é aí que vem a grande questão, e que vem martelando a minha cabeça há muito tempo. Se o Lúcius mexeu com a timeline, movimentou várias coisas para enfraquecer o Yuno, por que o Astaroth não faria a mesma coisa caso ele soubesse, caso ele prevesse que o Lúcius iria lhe subjugar? E por que de todos os demônios da árvore de Qliphort, por que o Lúcius foi logo atrás do demônio do tempo, o Astaroth? Por que não outros demônios? Por que de todos os poderes que o Lúcius poderia absorver, por que o primeiro poder foi logo do Astaroth? Lembre-se que, através dessa teoria, Lúcius pertence ao Astaroth da mesma proporção que o Yuno pertence ao filho do Lich. E esses paralelos estão se conectando cada vez mais para fundamentar a ideia de que o Lúcius sempre esteve com Astaroth dentro de si, da mesma forma como o Yuno sempre teve o filho do Lich dentro de si, desde que nasceu. Se o Lúcius moveu os céus, terra e o tempo para enfraquecer o Yuno com a sua magia temporal, por que o Astaroth não faria a mesma coisa? Por que ele não tomaria a mesma atitude para evitar uma derrota completa contra o Mago de Spade? E digo mais, o Astaroth já fez a mesma coisa que o Lúcius, e eu acredito que isso vai ser revelado nos próximos capítulos. Como vimos no capítulo 333, os registros do Damnatio param de ser atualizados em pelo menos 20 anos atrás, mas nada garante que Astaroth não tenha desaparecido antes do submundo. Lúcius revela que ele nasceu com duas almas em seu corpo, mas nunca foi nos dito como Lúcius nasceu com duas almas em seu corpo. Isso é uma anomalia, é algo muito incomum em Black Clover. Não existe uma forma de nascer com duas almas no mangá, a não ser que um outro ser encarne em seu corpo. E aqui, pra mim, começa a jornada de Astaroth para impedir que seu corpo fosse destruído por Lúcius, para evitar que sua magia e seu poder fosse subjugado pelo mago. Tentando impedir a sua morte pelas mãos do Lúcius, Astaroth começaria dividindo seu corpo e sua alma em duas partes, como muitas vezes vimos os demônios fazerem em Black Clover. Tanto o Zagreed quanto também o Lucífero fizeram isso na trama. Dessa forma, uma parte da sua alma pode ter escapado do submundo como Zagreed. É dito que Zagreed possuiu um corpo de um dos ministros do reino de Clover. Para o Astaroth, que era um demônio supremo, fazer algo assim é de uma extrema facilidade. Se o Zagreed, que não pertencia nem ao grau de demônio supremo, conseguiu fazer algo desse jeito, isso é algo muito possível para o Astaroth. Saindo do submundo, ele espera o Lúcius nascer e encarna no corpo do mago, usando a magia de encarnação, fazendo com que o seu hospedeiro se sacrifique, lhe tornando um com o Lúcius, da mesma forma como o filho do Lich se tornou um só com o Yuno. Assim, ele usa a magia da alma do Lúcius para que suas memórias sejam possivelmente apagadas, da mesma forma como o Lúcius fez com Julius no período em que ele se tornou o Rei Mago, e usando também a magia da alma para fazer com que a alma do Astaroth seja transformada em uma alma humana. Assim, o mago assume a forma de Julius Nova Cronos, ou, na verdade, Julius Zógrates, irmão gêmeo de alma de Lúcius Zógrates. Assumindo a forma de Julius, Astaroth cresce dentro do Lúcius, sendo seu irmão sem memórias, tornando o paralelo completo entre Yuno e Lúcius,
onde Yuno tem a encarnação de um elfo dentro de si e Lucius tem a encarnação de um demônio dentro de si. Mas é claro que isso não saciaria a sede do Lucius pela paz, já que ele queria gerar um mundo pacífico que ia além da realidade para uma utopia. Então, uma parte da sua alma e do seu corpo deveria ficar no submundo para enganar o Lucius quando viesse subjugar seu poder, lhe destruindo por quase completo. O seu poder deveria permanecer, ou pelo menos metade do seu poder deveria permanecer no submundo para quando o Lucius chegasse e tentasse domar a sua habilidade, ele fosse enganado achando que conseguiu subjugar todos os poderes do Astaroth. Restaria apenas o corpo sem alma do Astaroth, que ficou no submundo, já que metade da sua alma havia saído do submundo. Então, metade do corpo ficou também sem uma alma, sem a sua magia. Esse corpo físico sem alma e sem magia pode ter gerado o Lieb. Lembre-se que demônios são capazes de gerar corações demoníacos, que inclusive podem gerar até mesmo vida. Então, para gerar novos demônios com o resto dos seus poderes, não é algo de se duvidar. Isso é algo muito possível de se imaginar, já que o Lieb nasceu sem magia, nasceu sem os poderes mágicos. Como os demônios podem gerar possivelmente outras vidas, eles não podem gerar poderes mágicos, o que poderia justificar o nascimento do Lieb também sem magia. E se a antimagia for um poder restante do Astaroth, capaz de rebobinar as coisas, fazer com que tudo volte no tempo, isso ainda pode explicar como o Astaroth pode ter apagado todo o seu planejamento, impedindo com que o Lucius viesse a descobrir todo o seu planejamento ao enxergar o passado. Nós sabemos que as habilidades do Lucius dão a ele a capacidade de ver todo o passado, presente e futuro. Então é claro que o Astaroth teria que apagar todo o seu planejamento, fazendo com que o Lucius caísse completamente na sua armadilha, dando a entender para o Lucius de que, na verdade, era o mago que estava no controle de tudo, e dessa forma fazendo o Lucius cair completamente na sua armadilha, justificando a visão do Lucius de ter visto Julius se voltando contra ele, que na verdade era Astaroth lhe passando uma rasteira. Ele achou que se colocasse o Julius para trás, colocasse o Julius no lugar onde ele colocou como Rei Mago, ele teria todo o controle da situação. Mas na verdade, tudo que o Lucius está fazendo agora é porque o Astaroth quer. O Astaroth então só estaria esperando Lucius completar todo o seu planejamento para dominar o controle de tudo e de todos, buscando no final apenas retomar o seu poder original, o poder que completaria completamente as suas habilidades, que é a antimagia. Fique de olho no Astaroth nessa reta final. Adramelech, nas lendas, é um dos servos leais ao demônio. A forma como ele serve ao Lucius e não matou o Asta quando teve a chance, mostra que sua servidão pode não estar conectada ao Lucius, mas ao demônio que encarnou em Lucius Ogretz. Astaroth e a não morte do Asta é justificada quando pensamos que ele também carrega o poder final de Astaroth, que somente com a habilidade do Asta que o Astaroth terá o seu poder completo. As habilidades do Lieb e do Asta fará com que o Astaroth tenha as suas habilidades completas. Definitivamente, se o Tabata seguir por esse caminho, ele criará o maior vilão de Black Clover e o vilão mais poderoso da história. Um demônio com o maior poder da história, com uma mana absurda, como nós sabemos que os demônios têm. Eles carregam uma habilidade, um poder mágico absurdo, mas agora com um upgrade ainda maior, porque se ele tomar o controle do corpo do Lucius, ele vai ter um dos grimórios mais apelões do mangá. Então, com uma habilidade astronômica, com uma mana absurda e com um grimório em suas mãos, o Astaroth terá todo o poder em seu colo, com um dos maiores plot twists absurdos, onde o Lucius foi, durante todo esse tempo, um peão em suas mãos. Definitivamente, nós não estamos preparados para isso. Parte 2.